Olá, eu sou Priscila Mello e hoje o Diálogos vai falar sobre práticas curriculares de extensão. E para esse assunto eu estou com a professora e coordenadora Márcia Colamarco. Olá, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. O projeto, a prática de extensão, ela é aplicada à disciplina de ergonomia aplicada a sistema de produção. E ela é aliada ao ensino e à pesquisa. E como que ela é desenvolvida? Bom, a partir do que os meninos aprendem em sala de aula, do conteúdo que é dado em sala de aula, a gente tem uma prática programada, um trabalho, né, onde eles vão selecionar, a gente vai convidar algumas empresas que tenham interesse e demanda, né, dentro da área de estudo, né, da ergonomia, para que eles possam fazer um levantamento, para que eles possam fazer um diagnóstico nessa empresa de risco ergonômico, que são riscos relacionados à saúde dos trabalhadores, que podem existir dentro da empresa. Então, esses alunos fazem esse diagnóstico e, a partir do diagnóstico, eles fazem proposições para as empresas, para que elas possam avaliar, né, e fazer as alterações que couberem, né, que conseguirem fazer, porque essas alterações muitas vezes requerem investimento, então muitas vezes eles não conseguem fazer essa alteração num curto prazo, mas no médio e longo prazo eles conseguem se organizar para poder fazer. E a partir dessa sugestão, dessa proposta, os alunos também desenvolvem treinamentos dentro das empresas a partir dos riscos para a saúde. Porque o Ministério do Trabalho hoje, ele exige alguns treinamentos relacionados tanto à saúde quanto à segurança do trabalhador. E as empresas, quando são visitadas por auditores, elas são multadas se elas não conseguirem comprovar que esse treinamento aconteceu. Então, a gente não só diagnostica os riscos, a gente faz a proposta e deixa a proposta com a empresa de melhoria, né, para proteger o seu trabalhador, mas a gente também fornece, a partir do risco identificado, esses treinamentos. Porque se a gente pensa que esse treinamento, que a multa pela ausência desse treinamento numa multinacional, numa grande empresa, ela não faz muita diferença financeira. Mas numa empresa pequena, às vezes uma empresa familiar, uma multa de 6, 8 mil reais leva embora o lucro dela de 1, 2 meses. Né? Então a gente também ajuda promovendo esses treinamentos para os trabalhadores. E qual que é a importância dessa prática de extensão para a formação acadêmica do aluno? Pois é, essa prática, ela tem, digamos assim, a gente tem a expectativa, né, e a experiência que eu tenho já desenvolvendo ela há alguns semestres, é de que ela consegue fazer a articulação tão desejada pelo ensino superior entre ensino, pesquisa e extensão. Porque o aluno, ele não só aprende, nesse caso específico, né, do ensino em sala de aula, mas ele é colocado num contexto real, né, com as dificuldades e com a complexidade da realidade, para poder aprender o que ele está aprendendo, questionar o que ele está aprendendo, porque ele volta muito mais reflexivo e crítico para a sala de aula, então ele não é um aluno passivo mais, né? Ele já tem essa oportunidade. E a partir, como eu te falei, eles fazem diagnósticos, a gente avalia, eles têm que desenvolver um relatório final, que é um relatório que atualmente é exigido num formato de artigo de congresso, que normalmente é um resumo expandido, é um texto menor que eles são capazes de desenvolver ao longo do semestre. Então a gente ainda publica as experiências a partir do que foi vivido em sala de aula. E como que você faz para manter os alunos motivados para essa prática? Bom, a programação que a gente tem no cronograma é de trabalhar com etapas. Então eles têm etapas a serem cumpridas e dentro do cronograma são colocados momentos de orientação. Então, atualmente a gente tem 2 momentos de orientação, então o aluno ele tem que executar algumas atividades, trazer para a orientação para a gente poder discutir. Então, a reflexão, ele não faz essa reflexão sozinho, ele faz essa reflexão junto comigo que estou orientando ele. E a partir dali a gente lança novos desafios para o próximo encontro de orientação. Sem contar que que a perspectiva de publicação ela é colocada para o aluno. Então, eu tenho uma experiência, por exemplo, no semestre passado, que de 8 trabalhos, 4 tinham qualidade para ser enviada para um congresso e 3 foram aprovados. Então, os alunos foram para Florianópolis para poder apresentar um trabalho que foi feito a partir da sala de aula, num congresso nacional. Então, né? há um reconhecimento, né, Sim. mediante essa prática. Sim. Muito Com bom. certeza. E essa prática também há um envolvimento com a comunidade? Claro. Entendendo que nesse exemplo, né, dessa disciplina, os trabalhadores, os empresários são a comunidade que a gente trabalha em parceria, né? Que é uma parceria, porque da mesma forma que os alunos estão aprendendo em sala de aula e estão levando informação, eles também estão aprendendo a como ser o profissional que eles desejam no local real. Né? Porque aprender a ser engenheiro de produção, nesse caso, dentro de sala de aula, é muito complicado, né? Porque o sistema de produção não está ali. Então,
Então a gente coloca eles, essas empresas nos recebem e ajudam a refletir junto com os alunos. Porque às vezes os alunos têm ideias mirabolantes para salvar os trabalhadores e a empresa chega e põe o pezinho deles no chão. Eu falei, calma, não é assim, existem outros fatores, né? Então, nesse caso, a comunidade é o próprio trabalhador e a própria empresa que está recebendo esses alunos. Então, há uma dinâmica, né, entre o aluno que está ali, um aspirante profissional, né, e o trabalhador, o funcionário, o chefe da empresa. E qual que é a principal razão para que essa prática de extensão se realize? Olha, dentro das diretrizes curriculares que a gente tem algumas diretrizes para a graduação que são muito fortes em relação à integração ensino, pesquisa e extensão. A gente só chama de universidade as instituições que oferecem essas três coisas. Então, se alguma delas não se concretiza, a gente deixa de ser universidade. Então, a extensão, ela está posta nas diretrizes curriculares, ela está posta nos planos de ensino, nos projetos pedagógicos dos cursos, né? A nossa universidade, ela tem esse compromisso, inclusive, enquanto uma universidade comunitária, né? Confessional. Sim. Então, essa questão dessa parceria com a comunidade, né? Ela está posta até por ser uma instituição de ensino superior, uma universidade, né? Esse é o tripé no qual ela se alicerça. Legal. E, professora, qual que é a diretriz que norteia essa prática curricular de extensão? A gente teve recentemente, agora, né, no primeiro semestre, a publicação do regulamento da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Esse regulamento, aprovado no CEP, né, da nossa instituição, ele traz as modalidades já reconhecidas em nível nacional, mas ela traz a nova modalidade, que até então ninguém tinha formalizado a sua existência, que é a da prática de extensão. Então, esse documento é o documento mais atual que a gente tem e é ele quem conceitua e traz como diretriz para ela as mesmas diretrizes que a gente tem para a extensão, ou seja, a participação ativa da comunidade, um aluno participativo também, um aluno não é passivo no processo, um professor reflexivo, trabalhar em cima de diagnóstico real, propor ação, intervir, trazer a comunidade para avaliar o que é feito, dar o retorno para a comunidade que foi assistida. Essas são características básicas que a gente tem hoje para tentar definir se o que está sendo feito em sala de aula é ou não é uma prática de extensão. Ótimo. Professora, foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para explicar, né, para o aluno como que essa prática de extensão curricular ela funciona e contamos numa próxima oportunidade. Com certeza, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O Diálogos fica por aqui, fique por dentro de tudo o que acontece nos projetos de extensão da PUC Minas nas redes sociais.